Estamos felizes para voltar para casa. Depois de 2 semanas aqui na Turquia e na Grécia, estamos indo para casa. Na Turquia e na Grécia nós possamos ver os caminhos de Paulo, para que nós possamos conhecer melhor o caminho do Evangelho que espalhou para o mundo, do então mundo daquela época, e depois chegou até nós. Viemos conhecer para que nós possamos entender melhor os escritos do Novo Testamento, especialmente Atos dos Apóstolos. E esperamos que essas gravações, essas filmagens, vocês possam aproveitar também, como nós aproveitamos, a inspiração que o pastor Saião dedicou a vida dele nos estudos, para nos trazer o resumo, para nos explicar os detalhes de cada local, cada ruína que nós encontramos. Deus os abençoe. Estamos embarcando daqui a pouco para São Paulo. Estamos aqui no aeroporto de Istambul. Meus amigos, nunca vi um aeroporto tão grande como esse. É um dos aeroportos maiores do mundo. E daqui a pouco a gente embarca de volta para São Paulo, depois dessa viagem incrível, que foi assim algo especial na minha vida, na vida da Viviane, na vida de todos que participaram ali. E muito felizes, né? Muito felizes mesmo, com o coração cheio da graça, do amor de Deus, ter presenciado tudo que nós presenciamos. Então acho que vai ser muito legal poder compartilhar tudo isso com vocês. E estamos aqui aguardando um pouco, a gente vai pegar o voo daqui umas 3, 4 horas e para retornar para casa, para as atividades que temos. E todos aqui estão muito ansiosos, apesar da viagem ser deliciosa. Nada melhor do que a gente voltar para casa, para a igreja, para tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Afinal de contas, a gente vem numa viagem dessa para aprender mais, conhecer mais, para melhor servir cada vez mais e melhor. Muito legal. Daqui a pouco vou pegar alguns depoimentos do pessoal aqui que fez a viagem, o que acharam, o que gostaram, o que isso vai servir para a vida de cada um. Beleza? Acompanhem nosso último vídeo aqui dessa viagem incrível nos caminhos de Paulo entre Grécia e Turquia. Nesse lugar, né, no aeroporto aqui, com várias lojas muito chiques, né, aqui, e com a Rosana e com a Vivi. A Vivi eu sei que não comprou nada, né? Agora a Rosana eu não sei se ela comprou muita coisa aqui nessas lojas chiques daqui. Mas o que eu quero perguntar é uma outra coisa. Não só das coisas materiais que compraram, mas o que vocês estão levando para casa dessa viagem? Rosana? Tanto desde o início da viagem, quando nós entramos na igreja de Palermo, Sardes e depois Éfeso e Corinto, enfim, todas as outras que a gente pôde conhecer e inclusive as que a gente não pôde conhecer, o que ficou no coração e a mensagem que veio no nosso coração é a palavra renúncia, né? O quanto a gente consegue renunciar da nossa vida. O tempo todo Deus trabalhou essa palavra no meu coração, renúncia, renúncia. Paulo renunciou a vida dele em prol de uma coisa que é real, mas é factível, é uma coisa que vai acabar muito rápido, que é breve, que é frágil, e em prol de um reino que é eterno e um reino que é verdadeiro. Então, essa mensagem da renúncia de Paulo e o que a gente viu, e a gente leva, no meu coração vai essa mensagem de renúncia mesmo. Então, cada lugar que a gente esteve, cada mensagem que foi trazida, o Espírito Santo de Deus sempre trazia essa voz de renúncia. O quanto você tem renunciado. E é isso, é isso. E você, Viviane, você não tá levando alguma coisa daqui? Gucci, essas marcas daqui? Só da Dai. Acho que não, né? Mas... Ele só vai descobrir quando abrir as bolsas lá em casa. Só quando abrir o cartão. E você, o que você tá levando na bagagem? Mas foi muito bom, foram dias incríveis aqui, né? Com as pessoas também, que nós conhecemos um pouco mais da vida de cada pessoa, o que elas vieram buscar. E o mais importante de tudo foi o crescimento espiritual
espiritual, né? Também na palavra de Deus. Uma coisa que eu tinha comentado com o Luiz Saião é você ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus em casa, ouvir os pregadores. Outra coisa é estar lá naquele lugar, né? É um momento muito especial, onde tudo se encaixa e a gente tem uma compreensão melhor. Agora, o que eu estou levando daqui seria o desenvolvimento da palavra de Deus e ver como Deus usou as pessoas, como usou Paulo, como usou Lídia, como usou também o apóstolo João, e que Deus também pode usar a vida da gente, não é verdade? Né? Que nós continuamos a semear a palavra de Deus também para outras pessoas. Maravilhoso. E é isso, e celebramos nossos 25 anos e 25 anos aqui, de né? casados, isso mesmo. Foram momentos muito especiais que Deus trabalhou no nosso coração e no nosso desenvolvimento espiritual. E aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal Ser e Conviver, se inscreva aí, acione o sininho para você ser notificado toda vez que vier um vídeo novo do nosso canal, e nos siga no Instagram, né, em todas as outras mídias. Compartilhe com seus amigos e apoie a gente aí nesse novo projeto. É isso aí, pessoal. Até mais. Até. Com a Márcia e o Paulo, o que vocês estão levando nessa viagem, na bagagem dos ensinos que vocês ouviram, tudo que vocês captaram aqui? Eu acho que eu gostei bastante, porque é muito emocionante se ver assim, como a gente consegue ser alcançado pelo Evangelho, porque alguém, muito tempo atrás, falar do Evangelho para as pessoas do não-judeu, por isso chegou a nós. Então, acho que, além das lembrancinhas, né, eu acho que foi muito emocionante. Porque assim, de uma coisa é você ouviu, você leu, alguém falou para você, e outra é você pisa na terra. E pra gente é muito emocionante, e eu sei que isso tá tudo no plano de Deus, mas assim, é diferente você estar naquele local sentindo a presença de Deus e também o amor das pessoas. É isso mesmo, é como o Saião fala, né, que é como a gente lê a Bíblia 3D, né? A gente tá ali pisando na terra, lendo a Bíblia, mas olhando para o lugar, né? E eu gostei muito também da parte da Lídia, sabe? Porque se sente tanta semelhança, imigrante, pessoa que mexe com comércio, mulher. Então, se pensa assim, nossa, Deus é tão bom, Ele não vê, não avalia a pessoa como homem faz. Ele se pensa assim, uma pessoa que não é valorizada na sociedade, imigrante, igual a gente, mas assim, Deus escolheu a pessoa, a primeira mulher a conhecer a Deus e levar o Evangelho para a família dela e para o resto do mundo, né? E alcançar até a gente, então é muito emocionante. Maravilhoso. E aí, Paulo, o que você está levando na bagagem, além dos quilos a mais? A Márcia já falou tudo. A minha bagagem só tem 12 chocolates. E você, pastor Arata, Damares, o que vocês estão levando na bagagem dessa viagem? Muitas memórias, muitos cheiros, muitas cores, pessoas diferentes. E uma coisa que foi muito importante para mim, eu sempre vi Éfeso e pensei, nossa, como uma pessoa pode falar no palco e todo mundo ouvir, né? Mas jamais me imaginei lá no palco cantando e todo mundo ouvindo. Foi emocionante. Foi muito emocionante. E uma coisa assim, eu vi outras pessoas de outros grupos, talvez que nem saibam nem o português, sentadas, ouvindo também. Então isso é outra coisa que carinho do pessoal também, da equipe, porque eu fiquei doente e foi assim uma coisa extraordinária, o chazinho, a sopinha, então foi assim, me senti muito acolhida, muito abraçada nesse momento. E isso aqui é uma questão bastante importante, porque uma questão é você organizar uma viagem, outra questão é você reagir aos imprevistos. E tanto você quanto o pastor Saião tiveram alguns imprevistos, né? Que tomar um sorinho lá no hospital, pouquinho, pequenininho, mas foi um momento assim, diferente. Eu nunca tomei soro fora de São Paulo, né? Não, isso foi muito legal, o atendimento, acho que foi... Eu fiquei impressionada com o pessoal que não foi fazer a viagem para ficar com a gente. Isso foi incrível. Maravilhoso. E aí, pastor Arata,
que o senhor está levando dessa viagem? Eu acho que a principal lição é, olhando o caminho que Paulo fez, que são montanhas, quilômetros de subidas, quilômetros de descida, um piso que praticamente a gente não consegue andar sem torcer o pé. Ele caminhava 8 horas por dia para poder pregar o evangelho. Nós reclamamos que o avião atrasou, nós reclamamos que teve congestionamento, nós reclamamos do nosso carro, nós reclamamos de tudo que está ao nosso redor, que é conforto. E para ele, pregar o evangelho, ele não media esforços, né? Então o evangelho só chegou até nós porque ele andou 8 horas por dia em terrenos e muitas vezes debaixo de oposição, de apedrejamento, e nesses momentos a gente olha e fala assim, puxa, eu preciso baixar a bola, eu preciso ser humilde e começar a pensar, né, em como otimizar a pregação do evangelho. É isso aí, muita coisa levando para casa, muita bagagem e muita vontade de continuar servindo a Deus com intensidade. Exemplo de Paulo, de João, que visitamos lá a Ilha de Patmos, né? Que Deus nos dê essa graça. Amém. Estamos quase embarcando aqui de volta para São Paulo e aqui com o Mintal. Mintal, o que você está levando na bagagem dessa viagem? Olha, realmente assim, até então eu conhecia realmente a história do Paulo via escrita mesmo, num texto. Aí dessa vez realmente pela experiência pessoal consegui conhecer a cidade, realmente o Paulo passou as caminhadas. E mais impressionante ainda, dessa vez, apesar de a gente ter feito via terrestre com ônibus, todo mundo se sentiu cansado, mas imagina há 2000 anos atrás, né? O Paulo fazia a caminhada, levava dias, meses e anos. Então realmente assim, é uma lição que o Paulo deixou para todos nós, pelo Evangelho, pela missão de Deus. Ele tem realmente levado isso a todo lugar que Deus chamou ele. E uma questão importante, o Mintal é presbítero da igreja, é o esforço do conselho da igreja em que a maior quantidade de pessoas possível viesse para essa viagem, os pastores também, né? E todos os pastores, a gente agradece a oportunidade do conselho. Isso faz muita diferença de uma igreja poder estar aqui e conhecer todo, não só o texto, mas o contexto, a geografia em que tudo aconteceu, né, Mintal? Com certeza, foi uma grande bênção de Deus. É isso aí, pessoal. Vamos lá, tem mais depoimentos e muito grato a Deus, muito grato a Ita por essa oportunidade que Deus tem nos proporcionado. Beleza, pessoal, tudo bem? Eu sou Israel, a gente está aqui em Istambul, voltando para o Brasil, e a missão da Biblos é poder proporcionar uma experiência de aprendizado agradável e divertida. A gente chama de Bíblia em 3D, conseguir aprofundar nas escrituras através da arqueologia e história para entender a geografia de aonde aconteceu a Bíblia, para conseguir voltar para casa e entender um pouco melhor o texto bíblico, que é o nosso norte para a vida pessoal. Então é isso, pessoal. Um abraço aí para vocês. Encerrando a nossa jornada nessa viagem mundo do Novo Testamento, caminhos de Paulo aqui pela Turquia e Grécia, aqui estamos em Istambul, antiga Constantinopla, foi possível fazer uma jornada que passou pelas antigas civilizações, até mesmo aquelas do Antigo Oriente Próximo, com pano de fundo do Antigo Testamento, mas com foco maior no ambiente greco-romano, daquilo que foi o mundo helenizado, pano de fundo do Novo Testamento, o Império Romano, e como é que foi essa transição do anúncio da fé em Cristo Jesus, trazendo salvação aos gentios. A coisa especial aqui é que não só a gente aprende história, a gente aprende arqueologia, a gente aprende teologia, história da teologia, faz exegese bíblica nos lugares, mas a gente vê aqui a nossa história.
né? A coisa é que aquilo que começou aqui e se espalhou pelo mundo todo chegou na nossa vida. Foi um tempo muito especial de comunhão com vários irmãos, não só da Igreja Taian, mas de outros lugares do Brasil. E foi um momento para lá de abençoado para a mente, para o coração. Que Deus abençoe para que tudo isso que a gente aprendeu aqui seja de fato impactante na nossa vida, não só para entender a palavra de Deus, mas se envolver profundamente na missão da igreja. Que Deus abençoe a todos. Essa é a visão de Istambul. Estamos deixando Istambul hoje em direção a São Paulo. Nossa viagem está acabando. Estamos retornando para São Paulo. Ontem foi um dia maravilhoso. Nós estivemos na cidade de Filipos. Filipos incrível. Impressionante, porque a gente passou por algumas cidades. A gente passou por exemplo, Corinto. Falou assim, nossa, que maravilhoso, nada vai ser melhor que Corinto. E aí a gente passou por Éfeso. Falou assim, nossa, que incrível, nada vai conseguir superar Éfeso. A gente passou por Atenas. Atenas, impressionante. E Filipos também da mesma forma, algo incrível. Uma cidade que a gente conseguiu ver ali a prisão de Paulo, que emocionou todo mundo. A gente conseguiu ver as igrejas, os templos pagãos e os templos cristãos, o templo cristão. E foi muito legal, muito bom mesmo a gente poder estar em Filipos, uma igreja que tanto ajudou Paulo, né, que tinha Paulo no coração, mas Paulo também trazia a igreja de Filipos no coração, uma igreja que até nos últimos momentos da vida de Paulo, ajudava Paulo, por exemplo, com Epafrodito, que levou uma oferta da igreja de Filipos lá para Paulo na prisão de Roma. E ele mesmo se tornou uma oferta para Paulo, ajudando Paulo até quase a morte, inclusive. A Biblos foi impressionante, a organização deles, a prestatividade, o carinho, o amor, e principalmente o propósito pela qual eles fazem essas caravanas, essas viagens, que não é uma questão financeira, é uma questão de missão. É uma questão a respeito das pessoas conhecerem melhor o Evangelho. Como o próprio Luiz Saião diz, conhecer a Bíblia 3D. Eu sou um estudioso da Palavra de Deus. Sempre estudei o Novo Testamento, sempre preguei nas cartas paulinas, sempre preguei sobre Apocalipse. Quando João recebe a revelação na ilha de Patmos, mas está aqui, foi diferente. Está aqui é algo assim que transforma a nossa vida, transforma a nossa percepção, transforma a nossa compreensão a respeito tanto da questão cultural da época, quanto a questão de contexto ali, da vivência, da dinâmica entre a questão do Estado, da igreja, da cultura, da dinâmica com relação às questões comerciais da época, as questões sociais, os conflitos sociais. Isso traz toda uma nova percepção. A questão geográfica é muito importante, os deslocamentos de Paulo, as regiões pela qual ele passou, tanto a questão pré e pós a vinda de Cristo, a questão pré, por exemplo, com a helenização, a questão das estradas romanas, a questão da língua grega, né? Tudo isso foi extremamente importante. E pós, quando a igreja ela se desenvolve depois dos apóstolos, chegando até o concílio de Nicéia no século III, que nós passamos lá em Snik e vimos o lugar do primeiro concílio da igreja. Sou muito grato a muitas pessoas, sou muito grato a Deus primeiramente, sou muito grato à igreja Taian que nos deu essa oportunidade, muito grato a Biblos, que
fez uma organização excepcional, esse roteiro. Sou muito grato à minha esposa, a Viviane, que nós completamos 25 anos de casados, um pouquinho antes de virmos para cá, para essa viagem. 25 anos que estamos juntos e começamos o projeto Ser e Conviver para agora compartilhar um pouco daquilo que Deus tem dado a nós, tem gerado em nós. Então, muito obrigado assim, a muitas pessoas, muito grato, principalmente a Deus. E que possamos agora, voltando ao Brasil, poder continuar nossa jornada de ensino, de compartilhamento do Evangelho, compartilhamento daquilo que nós vimos aqui. E o propósito desses vídeos, de toda a captação de imagem, que dá trabalho. Não posso esquecer do Silas. Cara, o Silas é incrível. Muito obrigado, Silas, pelas edições aí. Você é um presente de Deus. Muitas pessoas, né, nos ajudam. E a ideia desses vídeos é isso, é poder compartilhar um pouco sobre tudo aquilo que a gente viveu esse tempo, tudo aquilo que Deus tem gerado, não só no meu coração não, e nem só do da Viviane. Tantas pessoas, todas as pessoas que estiveram aqui nessa viagem foram marcadas pelas palavras do Saião, pelos momentos que nós vivemos aqui, pelas conversas entre as pessoas. Então é isso. Espero que você tenha aproveitado bem esses vídeos que foram feitos assim com todo carinho, tanto as captações de imagem quanto as edições. Que Deus continue nos abençoando, né, e possamos aí prosseguir no ensino da palavra, cada vez mais imersos na realidade da missão de Deus, para que tudo que a gente faça, a gente dê glórias ao Senhor de toda a glória. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.